Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo começando aqui, me chamo Nádia, mas antes, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Pois é, mais polêmicas em torno do Clube de Regatas Vasco da Gama, caso Hulk, vamos falar de alguns atletas aí que podem deixar o Vasco no fim do ano, fim de contrato, né? Alguns nomes aqui, são 8 nomes, nós vamos divulgar para vocês esses jogadores, mas antes vamos falar aqui rapidamente o Vasco que enfrenta o Defensa e Justiça nesta quinta-feira às 21h30, né, pela Copa Sul-Americana, primeira partida aí. Nós esperamos que o Vasco faça um bom resultado para que na segunda partida venha estar mais tranquilinho, né, para que possamos aí dormir tranquilos, né, porque afinal de contas, né, a gente tem sofrido bastante aí nesses últimos jogos aí. Então esperamos que o Vasco consiga um resultado positivo, muitos desfalques, né, mas a nossa expectativa é que o Vasco consiga esta vitória aí diante do Defensa e Justiça. Bastante, a maioria dos torcedores do Vasco aí, muitos torcedores do Vasco, né, querem, afirmam, né, aí já ouvi muitos afirmando que o Vasco pode sim conseguir esse título. Para mim nada é impossível, pode acontecer sim, né, do Vasco conseguir. É difícil, o Vasco tem muitos desfalques, né, tem tido muitos problemas, um elenco que é muito enxuto, né, então fica muito complicado mesmo, e às vezes com problemas de lesões, cartões, Covid, isso dificulta muito a equipe, mas nada é impossível e o torcedor do Vasco está otimista aí, pelo menos boa parte deles, para que o Vasco consiga, quem sabe, beliscar esse título aí da Copa Sul-Americana. Pois é, nada é impossível. Então vamos trazer o pré-jogo nesta quinta-feira aí para vocês sobre a questão aí, né, do jogo da partida entre Vasco e Defensa e Justiça. Pois é. Galera, vamos falar aqui sobre os jogadores que podem deixar o Clube de Regatas Vasco da Gama. São 8 atletas, né? Uma leva aí, né? Uma barca pode estar acontecendo no Vasco. Nós vamos dar os nomes aqui rapidinho para vocês. Felipe Bastos, né? Fim de contrato, Ribamar, Alexandre Melo, Ramon, Breno, Marcelo Alves, fim de empréstimo do Madureira, Igor Catatal também do Madureira e Martim Benítez, fim de empréstimo do Independiente da Argentina. Pois é, 2 casos aí chamam a atenção, que é a de Breno, né, do lateral, do zagueiro Breno e do lateral Ramon. Por quê? Porque os dois desde 2018 que não tem uma partida oficial e são por causa de lesões. E alguns torcedores do Vasco reclamam, né, sobre essa questão, que os atletas estão desde 2018 e não estão aí dando, né, o que o Vasco precisa, né, que os seus serviços. Infelizmente nem o Ramon nem o Breno, mas esses 2 jogadores podem deixar o Vasco aí no final do ano. Pode acontecer. Nós não vamos cravar, né, mas isso pode acontecer e traremos notícias se isso de fato vir a acontecer. Pois é, o que me preocupa muito dentre todos esses é o Martim Benítez, que é um jogador que tem dado muitos frutos dentro do Vasco, né, principalmente ali com a dobradinha com o Léo Gil, que deu certo, né, e também com o Germancano. Toda vez que o Benítez está em campo, o Vasco tem, assim, muito mais volume de jogo, muito mais posse de bola, né? Logicamente que ainda não é o essencial, mas com o Benítez em campo, o Vasco tem muito mais produtividade. Quando ele não está, a situação é complicada, já que nós não temos um jogador, né, um atleta que venha ter as mesmas características do Martim Benítez, mas o Independiente deixou bem claro, né, e também os empresários do jogador, que o Vasco tem prioridade, né, de repente numa compra. O Independente quer a compra, mas quem sabe o próximo presidente consiga aí pelo menos estender um pouquinho mais o empréstimo do atleta, ou conseguir de fato comprar o jogador, que seria para mim uma boa contratação sim. O Benítez tem mostrado aí um bom futebol, além de ser muito aguerrido. Pois é, vamos dar uma pincelada aqui no assunto que eu não gostaria de tocar, né? Infelizmente, mais polêmica nas redes sociais, envolvendo agora o jogador Hulk, né? E Alexandre Campelo, presidente ofício do Vasco aí, disse, né, em entrevista, que o Vasco está virando chacota, e disse que é uma irresponsabilidade divulgar nome de jogadores, principalmente sendo eles muito caros, envolvendo aí o torcedor, deixando o torcedor muito na expectativa, e que essa expectativa não vai acontecer, assim afirma Alexandre Campelo, dizendo que o que ele fala mais ou menos é isso, né, que o Vasco precisa primeiro selar aquelas dificuldades, né, botar o financeiro em dia, tudo mais tranquilo, as suas dívidas, para depois pensar num time galáctico, vamos colocar assim, né. Então Alexandre Campelo disse essas
situações aí que tem complicado, né? Aí divide ainda mais a opinião dos torcedores, porque nos deixa um pouco confusos, né? Ele disse que o Vasco está virando chacota e que uma folha salarial de 23 milhões é algo louco. É complicado, né? É muito complicado. E para completar ainda a situação, né, Lucas Pedrosa, o setorista do Vasco, também disse que o caso Hulk, o Hulk não teve, não está em negociação com o Vasco e que o atleta não tem nem empresário aqui, né, no Brasil. Parece que é uma advogada que está aí cuidando dos interesses do atleta. Então é muito complicado, a gente não sabe, a gente fica assim, ó, como uma bolinha de ping-pong sem saber, mas vamos apurar aí mais informações e o presidente, na verdade, o presidente eleito no dia 7, né, Levenciano, foi procurado, mas ele não respondeu. Vamos esperar aí, já que o torcedor aí, uma boa parte do torcedor do Vasco, quer o Leven como presidente e espera uma resposta do presidente do dia 7 aí, né, das urnas aí do dia 7, das eleições do dia 7. Então vamos esperar para ver e traremos mais notícias para vocês sobre o caso Hulk, sobre o caso Balotelli, sobre tudo isso que tem acontecido no Vasco aí. Pois é, depois voltaremos com mais informações também sobre o pré-jogo entre Vasco, Defensa e Justiça. É isso, fiquem com Deus e tchau, boa noite, bom dia ou boa tarde para vocês. Valeu!